Você também já experimentou aquele sentimento como uma espécie de saudade de alguma coisa que você não sabe ao certo o que é? A saudade é uma espécie de sentimento que nos lembra de uma ausência, de algo que está faltando. Há quem diga que só sentimos saudades daquilo que é bom ou daquilo que foi bom, aquilo que faz falta em nossas vidas. Se sentimos saudades é porque foi bom. Mas e aquela saudade de algo que ainda não vivemos? Aquela sensação de que falta alguma coisa. Existe uma condição da nossa realidade que nos diz que toda essa experiência que vivemos ainda não é tudo. Vamos falar mais sobre isso? Seja bem-vindo, este é o canal Teologia Missional, um canal para quem gosta de aprender sobre Bíblia e teologia. O famoso autor e pensador cristão conhecido pelas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, disse que se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Lembrei dessa frase de Lewis enquanto refletia sobre a saudade de algo que ainda não vivi. Logo meus pensamentos voam para pousar em outro lugar. Encontram os Salmos, lá no Antigo Testamento. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. O exilado é alguém que vive como estrangeiro numa terra estranha. Os motivos que levam alguém a viver exilado podem ser os mais variados, mas o fato é que o exilado é um expatriado, alguém obrigado a viver onde não gostaria. Pelo menos não é onde escolheu viver. Uma das razões pode ser o fato de ter sido expulso da sua terra, de sua pátria. Uma consequência da queda que Gênesis 3 nos revela é que os seres humanos foram expulsos do jardim, expulsos do paraíso. Nós já temos dito e lembrado em outros vídeos aqui no canal de que no Antigo Testamento Deus inicia o seu plano de resgate com a eleição do povo de Israel. O povo de Israel que chegou ao Egito na família de Jacó, fugindo de uma crise que levava à fome a várias regiões na época. No começo foram bem recebidos lá no Egito, graças à excelente gestão de José frente à crise e à fome. Porém, com o passar dos anos, o povo foi crescendo e acabaram escravizados. Fazia parte da promessa de Deus para aquele povo uma realidade diferente, uma terra em que poderiam viver em paz e sentirem-se em casa. O exílio mais emblemático relatado no Antigo Testamento, porém, acontece muito depois, quando o povo de Israel é levado cativo pelos babilônios. O cativeiro babilônico representou um duro golpe contra o orgulhoso povo de Israel que obstinadamente se afastava do Deus que já havia agido e se manifestado em sua história. O livro de 2 Reis explica que a idolatria do povo é que acabou levando a essa situação de serem prisioneiros, exilados longe da sua terra. O Salmo 137 é uma das famosas composições que fala desse período do exílio. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O Salmo revela o estado de espírito dos judeus que viviam em uma terra estrangeira, um lugar ao qual não se sentiam em casa. Lembravam com saudades de algo que haviam perdido. Estamos falando então de mais um aspecto da condição humana. A nossa condição como pecadores é de exílio, de quem vive com saudade do lar, vivendo a ansiedade por finalmente voltar para casa. O lar, nosso ambiente original, é um lugar onde tudo floresce, onde não há dor e nem injustiça. A retidão prevalece em todos os âmbitos, espiritual, física e social. Ansiamos pelo shalom de Deus, o descanso, a vida plena, a verdadeira vida com o Senhor. Ao abandonar a Deus para viver por conta própria, o ser humano passa a viver como estrangeiro num mundo que reflete dor, violência, injustiça, doença, sofrimento. Ansiamos, porém, podermos retornar para casa. É uma espécie de saudade que está presente em cada ser humano. Nossa origem em Deus preserva em nós, apesar da queda, este impulso, esta saudade de algo que perdemos. Na antiguidade, era comum que os impérios mais poderosos
ao assumirem o controle sobre determinados povos, determinadas regiões, declarassem que os seus deuses é que realmente controlam todos os acontecimentos. As guerras e as conquistas eram interpretadas como a vitória do Deus dos conquistadores. Deste modo, muitas nações e povos conquistados, em sua fragilidade e falta de convicção, poderiam acabar assumindo os novos deuses impostos pelos impérios invasores, os dominantes. Chama a atenção, portanto, que alguns remanescentes entre os israelitas, entre o povo de Deus, insistissem em continuar afirmando o seu Deus, que os resgatou. Palavras como as do profeta Isaías, que soam como um verdadeiro desafio aos deuses estrangeiros. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. O Deus que se revelou e escolheu Israel não é apenas um Deus tribal, não se trata de uma divindade nacional. Os profetas, mesmo no exílio, anunciam um Deus que controla a história, não apenas de Israel, mas de todas as nações. Trata-se de um Deus que pode usar, inclusive, um império tirânico, como o babilônico ou o persa, até mesmo líderes e governantes como Ciro, para realizar seus propósitos. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Enquanto as diversas religiões, com seus deuses nacionais, restringiam-se às regiões dominadas pelos seus fiéis, o Deus de Israel reivindica ser capaz de levantar e destituir reis em todas as nações. Este Deus soberano dirige a história, conhece os desígnios com que age no mundo. Assim, não importam as circunstâncias políticas ou geográficas, Deus continua sendo Deus. No entanto, no que se refere ao povo, este permanece ansioso pela plena manifestação de Deus e a implementação do seu reino definitivo. O exílio é uma realidade de algo que se perde. No caso do povo do Antigo Testamento, está fortemente ligado à terra, à cidade, ao seu templo. É preciso lembrar, assim, que tudo isso representa, na realidade, um centro de identificação e adoração. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Veja o que lemos em outro salmo. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Impérios se levantam, impérios caem. Vários desses impérios se sucederam: babilônico, persa, grego, romano. A realidade de domínio, extradição e exílio espalhou os judeus pelo mundo da época. Sua condição de estrangeiros, sob o domínio de senhores pagãos, fazia crescer neles o desejo por serem governados pelo único e verdadeiro Deus. Enquanto o pecado marcar a realidade, enquanto estivermos sob os efeitos da queda, seremos o povo de Deus, vivendo a expectativa da plena manifestação do seu reino. Não haverá lugar ou templo feito por mãos humanas capazes de preencher este anseio de nossos corações. À semelhança de Israel, somos chamados a vivermos neste mundo caído, na certeza de que já somos governados por uma realidade que está adiante de nós. Somos desafiados a declarar o nosso Deus, mesmo que tudo à nossa volta pareça forçar outra realidade. Somos chamados à esperança do reino de Deus que já foi inaugurado em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que ainda vemos líderes mundiais e nacionais, em sua arrogância, acharem que estão definindo os rumos da humanidade e do planeta. A nossa saudade não é a de quem almeja simplesmente algum outro lugar, mas a saudade de quem sabe que isso aqui ainda não é tudo. Há mais por vir. Enquanto o reino de Deus não se faz pleno, vivemos esta ausência, esta saudade, muitas vezes engemidos pela expectativa da plena renovação. Nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos.
Quanto mais nos aproximarmos de Cristo e compreendermos a revelação da vontade de Deus, mais nos daremos conta de que a realidade impregnada por egoísmo, vanglória e orgulho não refletem o nosso verdadeiro lar. Existe algo neste mundo que arruinou aquilo que era para ser. Ao abandonarmos a Deus para vivermos por conta própria, acabamos expulsos do paraíso. O paraíso, no entanto, o nosso verdadeiro lar, não consiste meramente de um lugar, uma cidade, um espaço geográfico que nós podemos criar aqui. Nossa verdadeira morada é em Deus, em cuja presença ansiamos estar. O Jardim do Éden não era um paraíso pura e simplesmente porque era o Éden, mas era o lugar na plena manifestação e presença de Deus, onde Deus se fazia presente e os seres humanos podiam usufruir plenamente dessa presença. É isso que nós ansiamos, que tudo se faça novo e que não haja mais a necessidade de nenhum templo, pois como foi revelado a João, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Assim, não enxergaremos o reino, não veremos o paraíso, pois Deus é o reino, Ele reina, Ele é o próprio paraíso, a realidade e o lugar pelo qual ansiamos enquanto peregrinos e estrangeiros deslocados no mundo caído. Ao ser morto na cruz, Jesus venceu o exílio a que ele mesmo, em identificação conosco, se encontrava. Na ressurreição, decreta a vitória sobre todos os usurpadores que ainda teimam em declarar a sua presença e governo sobre as nações. O poder da morte é vencido. Jesus antecipa a alegria que será a realidade em nosso novo lar. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esta é, portanto, mais uma condição humana para a qual Jesus Cristo é a resposta. Esta é a condição humana da qual Cristo veio nos resgatar. O reino de Deus já é uma realidade. Podemos afirmar o seu governo sobre as nossas vidas, mesmo que ainda em terra estrangeira. Aqueles que já reconhecem o verdadeiro rei encontram-se livres para experimentarem uma nova ordem das coisas. Para estes, o reino de Deus chegou. Até a plena manifestação desse reino, viveremos um misto de saudades e de realização. Já vislumbramos o novo mundo, o nosso verdadeiro lar, mas ainda sofremos sob o domínio de forças que procuram usurpar o trono daquele que realmente governa todas as coisas. Então, como diria C.S. Lewis, se você sente como se algo estivesse fora de lugar, como se algo faltasse, como se necessitasse algo que nada neste mundo pode satisfazer, é porque você foi feito para algo mais. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.